Vamos lá, então? Bora. Então, meus assustados, esse causa de animais, de um animal, precisamente de um gato que veio. A moça, ela tem gatinho em casa, que nem eu tenho aqui os meus, a Toinha. Hoje tá dormindo lá na cama, não dá para vocês verem. Então, mas ela tá aqui junto com a gente. Então ela disse que tinha uns gatinhos, tudo. E aí os pais, tudo gostavam dos gatos, sempre gostaram mais de gatos do que de cachorro. E ela disse então que teve um certo dia, ela estava, sabe, desgostosa, assim, estava triste, aquele dia, tudo. E aí ela disse que ela deitou na cama, estava assim bem triste mesmo. E o gatinho veio. Eles sentem quando a gente está triste. O gatinho dela veio e ficou ali, deitou do ladinho dela, tudo, ronronando para ela. Aí ela disse que olhou assim no olhinho dele e sentiu que o olhar dele estava diferente. Não estava assim como um olhar assim normal do gato dela, ela falou. Aí ela disse que ela virou assim para o gatinho dela e falou assim: "Oi, quem é você?" "Você não é o fulano", falou o nome do gatinho. "Você não", acho que ela falou o nome, "você não é o Chiquinho". Aí diz que o gatinho levantou a cabecinha assim para ela, olhou, ela falou que o olhar totalmente diferente do gato dela. Foi quando ela disse que o gato falou com ela. "Mas como você me percebeu aqui?" Ela falou que tomou um choque tão grande, porque ela estava assim, falando com ele, porque ela achou o gato diferente, o olhar do gato, né? Mas o gato em si era o gato dela, o gatinho dela. E ela estava triste, acho que ela tinha terminado um relacionamento, e aí ela estava ali naquela fossa ali, estava no nosso, né? Quem é mais antigo aí, mais velho aí da nossa idade vai entender, fossa, estava na fossa, chorando ali por causa do namorado. Mas aí ela disse que se olhou bem no rostinho do gato, nos olhos dele, e viu que o olhar dele estava diferente, não estava igual do gatinho dela. E ela disse que veio na cabeça dela de virar para o gato e falar: "Oi, quem é você?" E aí o gato veio e falou com ela. Ela falou. Ela disse que ele falou: "Como você me percebeu aqui?" Ela falou uma voz de homem. Ela falou muito, sabe? Ela falou que achou aquilo ali muito sinistro, muito bizarro, aquela imagem que ela estava tendo ali. Ela então disse que deu um choque nela, um susto, que ela ficou assim com os olhos arregalados, olhando para ele, e ela queria sair ali de perto dele ali, e ele falou assim: "Não fica com medo. Eu tô aqui para te ajudar." Ela então disse que ela falou que conseguiu se mexer, e aí fez assim, mas ela falou que a voz não saía, e fez assim com a cabeça, né, um sinal de não, assim, dizendo que não queria ajuda dele, que ela não queria. Ela falou: "Eu pensava, mas eu não conseguia falar. Eu não queria ajuda dele. Eu só queria saber." Estava ali, perguntei isso pro gato, eu acho que numa forma de brincadeira, porque eu achei o olhar dele diferente, mas não achei que o gato ia falar comigo. E ela falou: "E ele falou. Eu vim aqui para te ajudar. Não fique com medo." Ela então diz que aí, como ela conseguiu fazer o sinal, né? Ela só fazia assim o sinal com a cabeça, porque ela não queria ajuda, e conseguiu sair meio que se arrastando de cima da cama, que acabou até caindo da cama. E aí o gato saiu da cama e pulou a janela do quarto e foi para o quintal. E nisso, com o barulho que ela fez, que caiu da cama, tudo assim, aí veio a mãe dela, mais as irmãs,
E perguntaram para ela, ela dava aquele, sabe, uma coisa que ela não conseguia falar, aquele e não conseguia falar. Aí o pessoal ali da família dela que estava na casa vieram, começaram a quiseram dar água para ela, tudo. E aí ela foi se acalmando, mas ela falou que demorou. Ela falou que demorou para voltar a si ali para poder conseguir falar. Ela achou que ia dar um treco nela quando ela viu o gato falando com ela. Mas como você me percebeu aqui? Porque ela falou que perguntou assim, sem malícia nenhuma. Quem é você? Ela falou que nem ela sabe por que ela perguntou isso para o gato. E ela falou que depois disso ela ficou com certo receio, né? Quando o gato chegava perto dela. Ela falou que depois que o gato saiu para o quintal, o gato demorou a voltar. Ela falou que era de tarde, a hora que aconteceu isso, e o gatinho voltou, que aí o pessoal começou a caçar ele ali para ver o gato, se o gato estava diferente, não sei o quê, mas o gato não apareceu, ele só foi aparecer à noite. E aí ela disse que aí quando ele veio à noite, ele veio o gatinho dela de sempre. Aí ela falou que não sentiu nada de estranho no olhar dele. O Luiz está perguntando o que o gato falou? Como você me percebeu aqui. Ela não, ela falou assim, que perguntou, ela falou que não sabe por que veio essas palavras na boca dela e perguntou assim para ela, para o gato, oi, quem é você? Porque ela falou que quando percebeu o olhar diferente do gato, ela falou que parecia até um ser humano olhando para ela disse, não eram olhos de gato. Ela falou assim, né, que ela percebeu, e aí já na hora veio, falou assim, quem é você? Quem é você que está aqui? Perguntando assim para ele. Aí o gato falou, diz que o gato deu uma piscada assim para ela e falou, como que você me percebeu aqui? Aí ela falou que tomou aquele choque, aí ele percebeu o medo dela, e aí pegou e falou para ela, né? Eu vim aqui para te ajudar. E aí na mesma hora ela falou que conseguiu um pouco se desvencilhar daquela paralisia, daquele choque que deu nela, e ela só conseguia fazer assim com a cabeça, assim, o sinal de não, querendo dizer que não queria a ajuda dele, que ela não queria a ajuda dele. Então ela falou que aí depois, ela falou que ficou com receio do gato, tudo, mas aí o pessoal, não, deve ter sido coisa da tua cabeça, você estava abalada lá com a situação, tudo, e aí você viu coisa que não tinha nada a ver. E ela fala que até hoje ela fala que ela viu sim, o gato falou com ela e a voz era de um ser humano normal como a gente, e era a voz de homem. Ela falou, era a voz de um homem que falou com ela. E ela notou, ela falou que notou o olhar diferente, mas não deu crédito a isso, só foi. Ela falou que veio assim para ela perguntar e ela foi perguntar, como se fosse conversar com o gato. Aí esse caos aí é o primeiro caos dos animais que falam, né? Que as pessoas que ouviram o animal falar, essa deu sorte, né? De não ter ficado louca, né, gente? Porque depois eu lendo outros causos, aí estavam falando que as pessoas que escutam os animais falar, elas ficam loucas, ficam ruim da cabeça e não voltam à sua sanidade nunca mais. Aonde, bebê? Porque no caso, né, eu também achei assim, porque ela falou que a feição do olho, ela falou que o rosto não, o rostinho dele era de um gatinho normal, mas ela disse que o olho do gato mudou, estava diferente. Perdão, engasguei com a saliva. Peraí, só um minutinho, pessoal. Vou pedir para ele. Não. A saliva, gente, a saliva foi pro buraco errado.
A saliva foi pro buraco errado, sabe? Aí diz que quando a gente se engasga com a saliva é porque a gente vai comer coisa gostosa. Eu já comi coisa gostosa agora na janta, mas não tem mais nada. Agora pra frente só laranja mesmo, caqui. Aí uma frutinha, depois uma pipoquinha. É isso que vai ter pra hoje. Mas foi sabe, tipo uma gotinha que foi pro lado errado. Que aí o Luiz Fernando tá falando que esse gato... Eu também achei. Eu achei também que esse gatinho tava meio possuído. Porque ela falou que o olhar dele tava diferente, né? Tava bem diferente. Opa! Dá licença aqui, pessoal. Chegou a produção aí. Nosso staff tá chegando aqui. Obrigado, filho. Fazendo uma aguinha. De Tonha. Pronto. Agora sim. Agora vamos lá. Eu também achei também, porque ela falou que o olhar do gato estava diferente, ela falou que parecia até um olhar de um ser humano. Ela disse que parecia um olhar de um ser humano que estava ali olhando para ela. Mas ela disse que na hora não passou isso na cabeça dela. Ela só achou que o olhar do gato estava diferente. Então ela chegou e falou. Foi onde ela falou para ele, né? Quem era ele. E aí ele respondeu. Não respondeu quem era, mas falou que veio ajudar ela. Mas ela falou, eu não estava pedindo ajuda, eu estava triste. Minha dog só falta falar. Que do resto, tem bichinho que é mesmo, pelo amor de Deus. A Tonha quase conversa com a gente. A Tonha é danada, a Tonha é muito gostosa. Os bichinhos são a nossa alegria, né, Luiz Fernando? Aqui, que nem eu falo, o general, ele sempre, desde que ele chegou aqui, sempre foi mais quietão, mais na dele, sabe? Sem muitos, não gosta de muitos toques. Se pegar ele no colo é 5 minutinhos, ou talvez nem isso. A Tonha também, Tonha não gosta de colo não. Mas ela é muito carinhosa, ela vem, se enrosca em você, fica pedindo carinho, chamando atenção e aprontando, né? Para chamar a atenção, apronta que só. Interessante esse caso. A Thelminha, já ouvi que o menino Romãozinho se disfarça de gato. Eu já ouvi falar desse menino Romãozinho. Mas isso que ele se disfarça de gato eu nunca tinha ouvido não, Thelminha. Eu já ouvi falar desse menino, já li umas coisinhas já dele. Lembrei do caso que você contou do gato do cemitério, né? Tem também do gato do cemitério do fantasma gato? Não. Do que acompanhou a moça, né? A moça foi no cemitério sim. E ela pega o gato e leva para casa. Sim. Só você mesmo. Eu não lembro de nada. Uhum. Leva para casa. Aí tem toda uma situação ali que aconteceu com ela. Quem foi que lembrou disso? A Rosana? Quem foi? A Rosana Magela. Não foi a Rosana. Foi a Marina. Não, Rosana Magela. Mas as duas também lembraram do mesmo caso. Eita, primeiro foi a Rosana que falou. Agora a Marina. Aí a Marina Santos agora, também falou que lembrou do gato também que a moça. Do caso do gato que a moça pegou no cemitério. Foi. Tiveram o mesmo pensamento, caramba. Os presentes, hein? Isso aí é a aluna que levanta o dedo direto, hein? Esses aí são fiéis, esses aí lembram de tudo. Então, aí ela levou sem o consentimento, porque no cemitério, pelo menos aqui do Guarujá, o cemitério é cheio de gatinhos, gente. Cada um mais lindo que o outro. Você olha assim, você fica tentada de... Antes de eu ter contado esse caso, quando eu ia lá no cemitério, eu via aqueles gatinhos, ficava, sabe, tentada, porque tem desde filhotinho até os adultos. Então eu ficava até tentada de catar um filhotinho, não sei o quê. Mas depois que eu vi esse caso aí, não. Deixa eles lá quietinho lá. E tem nossa, uma vez eu fui lá, tinha um que tinha um bigodinho preto, né, amor? Sabe o desenho aqui no
no bigode aqui, mas que nem um bigodinho mesmo, perfeito, gente. Aí eu fiquei tentada naquele gato, mas aí eu já tinha contado esse caos aí, eu falei, não, deixa ele aí com o bigodinho dele. Esse bigodinho tá muito perfeito para ser de gato. Aqui. A Evelyn, às vezes brinco com a minha cachorra, falando as coisas, mas Deus me livre se ela responder um dia, né, Evelyn? Quem sabe vai ser hoje, né? Que horror! Que horror, né, Evelyn? Pelo amor de Deus, bate na madeira. Jesus, Maria, José. Mas eu acho que o que aconteceu com essa moça foi isso, né, gente? Ela foi tipo conversar com o gato, tipo, quem é você? Né? Conversando assim, normal. E no fim ela não esperava que o gato ia responder ela, como você me descobriu aqui, pelo amor de Deus. A Evelyn tá falando aqui a cachorrinha dela aí, ó. A gente fala e ela resmunga. Parece querer falar. Então é a Tonha. A Tonha não tem uma vez que ela deixa a gente no vácuo. A gente fala com ela, né, amor? Sim. A gente fala quando a gente acorda, a gente fala bom dia. Ela faz do mesmo jeito como se... Ai, até me arrepiei agora, hein? Barbaridade. Ela sabe como se tivesse... Eu também tenho essa mania de conversar com eles, né? Com o general, com a Tonha. E ela... Se você faz uma pergunta assim para ela num tom de pergunta, conversa com ela no tom... Você, como é que tá? Quer papá? Você quer papá? Aí ela já vem e faz, sabe? Como se estivesse respondendo. É tão esquisito isso. Como se estivesse conversando com a gente.